eu passo a palavra, então, para a relatora, a doutora Manuela. Bom, nesse caso, começo dizendo que estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, cabe o conhecimento dele. A sentença foi de improcedência, como já trazido aqui nas sustentações. Nós temos uma preliminar de nulidade da sentença, que seria por ausência da devida fundamentação, né? Nesse caso, diz a parte recorrente que as matérias jornalísticas, da forma como foram veiculadas, vieram em, abre aspas, óbvio prejuízo ao recorrente, constituíram inequívoco abalo à sua honra, ao seu nome e à sua moral. Bom, em relação a esse preliminar, entendo que não cabe o acatamento, né? Então, as razões que foram expostas na sentença foram suficientes para amparar a conclusão da sentença pela improcedência da demanda, ainda que na origem, né, o juiz origine seu raciocínio nessa premissa fática genérica, né, que seria de condição de servidor público, ela é incapaz de englobar os fatos como um todo, né? Então, se a perspectiva é que houve um vício nessa decisão, né, como trazido nessa preliminar, ela teria mais o jeito de um erro injudicando, né, de um erro de julgamento, de modo que deve ser analisado não como preliminar, mas sim como mérito dessa causa, desse recurso que está em julgamento. Então, preliminar rejeitada. Quanto ao mérito, a controvérsia que nós temos aqui diz respeito em verificar se houve ou não excesso no exercício do direito de informação, na liberdade de expressão de imprensa, inerente à atuação do jornalista recorrido em reportagens publicadas na internet. Eu começo aqui trazendo que no julgamento da DPF 130, ficou consignado que não é admitida a censura prévia da atividade jornalística. Contudo, existe ressalva de que o direito dos jornalistas de se expressarem, interpretarem e criticarem não é absoluto, caso em que cada caso em si deve analisar, enfim, o que deve prevalecer nessa colisão de direitos. Cito aqui um trecho da DPF, né, que foi julgada no Supremo, e eu negrito a parte que diz assim: a ACF, embora garanta o exercício da liberdade de informação jornalística, impõe-lhe, no entanto, como requisito legitimador de sua prática, a necessária observância de parâmetros, entre os quais avultam por seu relevo os direitos da personalidade, expressamente referidos no próprio texto constitucional, no 220, né, parágrafo 1º, cabendo ao Poder Judiciário, mediante ponderada avaliação das prerrogativas constitucionais em conflito, que é direito de informar de um lado e direitos da personalidade de outro, definir em cada situação ocorrente, uma vez configurado esse contexto de tensão dialética, qual a liberdade que deve prevalecer no caso concreto. Bom, depois da análise das reportagens do caso concreto, ainda que cada uma com teores diversos e peculiaridades, eu entendi que não é possível concluir de modo diverso da sentença, no sentido de que foram tecidos comentários referentes ao autor na qualidade de pessoa pública, em razão de sua atuação na Operação Lava Jato, fato esse que é de interesse da população em geral. Ainda que não se desconsidere o cunho sensacionalista dessas reportagens, esse é um tom inerente ao estilo do jornalista político. Reinaldo Azevedo, também conhecido por suas críticas e controvérsias, conforme simples consulta ao Google e Wikipédia, no qual eu cito aqui, e tem uma citação que diz assim: ao longo de sua carreira, Reinaldo Azevedo se envolveu em alguns fatos controversos devido às suas críticas à esquerda política, ao comunismo, a operações policiais no Brasil, ONGs, Igreja Católica, acusação de censura, dentre outras. No mais, em análise das reportagens em si, é possível verificar que, e muito embora haja interpretação, crítica, comparações, todas as matérias impugnadas refletem os fatos que estavam acontecendo, as quais se pretende informar, as quais são de interesse público, dada a atuação do recorrente enquanto procurador. Seguidas, então, das críticas inerentes ao subjetivismo do jornalista político. Não se identifica excesso ao direito de informação de interesse público, o qual foi cumprido, ainda que seguido de títulos e críticas ácidas, impiedosas e desconfortáveis. Bom, como até pudemos ver na sustentação, não nos causa conforto ouvir as expressões que foram utilizadas ali, no âmbito desses textos, porque isso descaracteriza o ânimo de ofender os direitos da pessoa física do recorrente. Nessa perspectiva, no julgamento da DI 4.451, o STF sobre a liberdade de expressão assim consignou, e eu trouxe esse texto porque
achei ele muito claro em relação ao que estamos em discussão aqui e dos riscos que nós corremos quando resolvemos tratar de censurar a imprensa. A democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que, por sua vez, é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante todo o período eleitoral. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa somente se fortalece em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda dessa garantia constitucional. É a de 4.451, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Desse modo, verifica-se que, ainda que reprováveis ao senso comum e incômodas ao recorrente, a interpretação do jornalista acerca da atuação do recorrente na qualidade de autoridade governamental, a qual se materializou em críticas, está protegida pelo direito de informação e liberdade de imprensa, sobretudo por tratar-se de pessoa pública. Não é demais ressaltar que, ainda que haja comparação com figuras polêmicas e conhecidas pela prática criminosa, a Suprema Corte, em precedente similar em que houve comparação da autoridade governamental com os personagens de Don Corleone, do filme O Poderoso Chefão, entendeu pela prevalência dos direitos inerentes à liberdade de imprensa. Daí eu cito aqui um precedente que eu vou apenas referir, do STF, de relatoria do ministro Celso de Mello, é o ARE 722.744 do Distrito Federal, do julgamento de 2014. Se não bastasse, tal entendimento foi recentemente reafirmado pelo STF em outro julgamento que diz assim: reclamação, alegação de desrespeito à autoridade do julgamento do plenário, a eficácia vinculante dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, possibilidade de controle mediante reclamação de atos que tenham transgredido tal julgamento, liberdade ativa de terceiros que não intervieram no processo de fiscalização normativa, liberdade de expressão, jornalismo digital, blog, proteção constitucional, direito de informar, prerrogativa fundamental que se compreende na liberdade constitucional de manifestação do pensamento e de comunicação. A Declaração de Chapultepec, de 1994. Jornalistas, direito de crítica, prerrogativa constitucional cujo suporte legitimador repousa no pluralismo político, que representa um dos fundamentos inerentes ao regime democrático. O exercício do direito de crítica inspirado por razões de interesse público, uma prática inestimável de liberdade a ser preservada contra ensaios autoritários de repressão penal ou civil. A crítica jornalística e as figuras públicas, a arena política, um espaço de dissenso por excelência. Inadmissibilidade de censura estatal, inclusive daquela imposta pelo Poder Judiciário à liberdade de expressão, nesta compreendida a liberdade de informação jornalística e de crítica. E aí essa emenda, e eu destaco o seguinte trecho. A publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico, ou então veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou até impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública, investida ou não de autoridade governamental,
pois em tal contexto a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. O Supremo Tribunal Federal tem destacado de modo singular em seu magistério jurisprudencial a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se inclusive o exercício do direito de crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial, que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático. Mostra-se incompatível com o pluralismo de ideias, que legitima a divergência de opiniões, a visão daqueles que pretendem negar aos meios de comunicação social e aos seus profissionais o direito de buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária desse móvel, inconciliável com a proteção constitucional da informação, a repressão, ainda que civil, à crítica jornalística, pois o Estado, inclusive seus juízes e tribunais, não dispõem de algum poder sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais da imprensa, precedentes do STF. Então, por todo exposto, senhora presidente, entendo que não há como reconhecer a ocorrência de um ato ilícito no caso em discussão, e o voto é pelo desprovimento do recurso com condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esse de 20% do valor atualizado da causa. É o voto. Eu começo parabenizando a doutora Manuela pelo voto, está excelente. Em relação a ele, eu vou fazer só uma breve complementação em relação a uma matéria que me é cara, que eu tenho estudado, que é em relação aos direitos humanos, uma vez que, além de juízes constitucionais, somos também juízes convencionais, né? Desde 2004, os tratados e convenções também cabe a nós analisarmos. E os ratificados. E aqui eu posso citar dois que entrariam aqui, tanto o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, como o pacto anteriormente conhecido como São José da Costa Rica, que hoje chamamos de Convenção Internacional dos Direitos Humanos, ambas ratificadas pelo Brasil, em que os dois trazem essa questão da liberdade de expressão e trazem, sim, restrições à liberdade de expressão. Então, como o doutor disse, a liberdade de expressão ela não é um direito absoluto, ela tem, sim, restrições, mas essas restrições são trazidas no bojo da própria lei, da própria convenção, que fala que é necessário uma lei formal e pré-existente, que ela deve estar de acordo com os objetivos da convenção e que ela deve ser necessária à sociedade democrática para os fins que se busca, proporcional à finalidade perseguida e idônea aos objetivos que ela busca alcançar. Quando, na sequência, também eles trazem os valores, um dos valores que consta lá também é a honra, como estava aqui, ou na redação de lá, o respeito aos direitos e à reputação das demais pessoas. Então, dentro de uma análise convencional, a gente chegaria até aí com uma possibilidade de restrição da liberdade de expressão. Mas daí a gente parte para uma interpretação sistemática através da jurisprudência das cortes. E quando a gente vai para a jurisprudência das cortes de direitos humanos, a gente vê que quando se sopesa a proporcionalidade de, num caso como esse, nós aplicarmos uma restrição, as cortes dizem que os funcionários públicos, os agentes públicos, os agentes políticos e os políticos, ao decidirem ingressar nesse campo, se tornarem pessoas públicas, sabem que estarão mais suscetíveis a críticas. Críticas, como o doutor disse, que podem ser construtivas, mas críticas também que podem ser duras e ácidas. E, nesse sentido, a jurisprudência entende que cabe, sim, a quem optou por ir para a função pública e se sujeitar e entender que estará mais suscetível a esse tipo de crítica. E, portanto, não pode o judiciário restringir esse tipo de crítica sob pena de se causar uma censura e
se restringir a possibilidade de um diálogo amplo e aberto na sociedade democrática. Porque o que poderia acontecer é que, através desse tipo de ação, seja ela de cunho penal ou seja ela de cunho civil, se acabaria por se suprimir ou se aniquilar certos tipos de vozes da nossa sociedade, certos tipos de adversários ou certos tipos de discórdia. Então, nessa medida, eu acompanho o voto da doutora Manuela com essas considerações acerca da convencionalidade. Doutora Maria Roseli? Pois não. Bom, a doutora Manuela fez um voto bastante técnico, analisou todas as questões, jurisprudências, posicionamentos da STJ, STF a respeito da questão. É uma questão que tem vindo muito à nossa turma recursal, portanto, já temos estudado bastante, né? E, nesse caso, eu tenho a honra de acompanhar o voto da relatora, complementado pela primeira vogal, pelas razões expostas. Bom, dessa forma, então, eu declaro o recurso não provido por unanimidade. Obrigado, doutores, agradeço.